Isso que deixa a gente com mais energia de acompanhar vocês, tá certo? Vamos nessa? Bom, seguindo então, a nossa próxima convidada vai falar sobre a criatividade como a principal característica que nos diferencia das máquinas. Mas o que vai acontecer conosco se a tecnologia continuar evoluindo e a nossa criatividade for atrofiando? Vamos conversar sobre como podemos pensar criativamente no dia a dia e exercitar nosso cérebro para pensar em soluções fora do padrão. Nossa palestra vai ser como desbravar sua criatividade e a nossa convidada, essa musa maravilhosa diretamente do Nordeste brasileiro, Mona Lisa Medeiros. Palmas para ela! Obrigada, Mac. Alô, Campus Party! Oh! É assim que a gente descobre a idade da galera e quantas edições da Campus já participou, né? Quando puxa o oi, a galera responde. Vamos conversar hoje sobre como destravar sua criatividade. Essa é uma habilidade tão importante para você que está trabalhando como profissional, para você que está empreendendo, para você que quer ter uma dinâmica mais diferenciada na sua vida pessoal também. E ser aquela pessoa que consegue dar soluções inovadoras e destravar aí vários mitos e problemas dentro das organizações que vocês podem fazer parte. Um pouco sobre mim, sou Mona Lisa Medeiros, tenho 23 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas estou morando em São Paulo. Atualmente eu trabalho no maior Venture Capital da América Latina, mas eu comecei a minha trajetória bem cedo, eu comecei a empreender aos 8 anos de idade, e ao longo de toda a minha trajetória eu pude experienciar a criatividade e a solução de problemas e estar dentro de instituições por várias perspectivas diferentes. E quanto mais o tempo passa, mais experiência adquiro, mais ferramentas e mais insights eu vou tendo sobre o assunto. Por isso que eu decidi compartilhar com vocês hoje um pouco sobre minha visão de como que foi crescer nesse meio de inovação, de empreendedorismo, tendo começado a empreender com os 8 anos de idade. Durante toda a minha adolescência e ensino médio, eu comecei a empreender com startups, tive minha própria startup, cheguei a trabalhar em startup. Atualmente eu estou dentro de um Venture Capital que investe em startups. Então, assim, foi uma trajetória, uma vida quase toda aí dentro desse meio de empreendedorismo e inovação. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre como que essas ferramentas, esse modo de pensar, pode ajudar vocês também no dia a dia. Um pouco mais sobre mim, já fiz mais de 40 voluntariados, acredito muito nesse poder do give back, tenho 19 prêmios e reconhecimentos na trajetória de ecossistema startups e já impactei mais de 42 mil pessoas pela educação empreendedora. Essas são algumas marcas com quem eu já trabalhei, seja voluntária ou seja remunerada. Como eu falei, atualmente estou na Bossa Nova Investimentos, mas já passei por incubadoras de empresas, por startups, já fiz voluntariado com algumas outras iniciativas que fomentam o empreendedorismo. Essas são algumas marcas que já me patrocinaram e já apoiaram em algumas ações de projetos, desde a adolescência também. Assim, sempre fui patrocinada em ações, porque eu nunca tive muito recurso financeiro. Então, essa parte de fundraising, de saber como você trazer uma ideia, onde no primeiro momento pode não trazer um retorno imediato para aquela marca, sempre tive que saber me virar. Então, eu espero compartilhar alguns insights com vocês hoje para ajudar na trajetória de vocês. Então, bora lá. Para começar o esquenta, eu gosto sempre de sentir como é que está o clima da plateia. Quem aqui já se considera uma pessoa criativa? Levanta a mão, por favor. Tem gente que não levantou a mão. E agora, como eu sou uma pessoa que gosta de interagir, eu quero saber o que é criatividade para vocês que não levantaram a mão. E eu vou aqui para trás. Eu vi aqui que esses dois meninos que estão aqui atrás não levantaram a mão. O que é criatividade para vocês e por que vocês não acham que são criativos? Você primeiro. Eu acho que eu ainda não tenho aquela questão de pensar em algo para poder agregar em alguma coisa, por exemplo. Eu acho que eu pego a partir de outras coisas e crio, por exemplo, ideias de outras pessoas. E você? Para mim, eu nunca pensei em alguma coisa fora da caixa. Assim, que seja, uau, vai mudar o mundo, entendeu? Certo. Mas será que criatividade é só pensar algo uau? É só ter aquela ideia que vai revolucionar, groundbreaking, que é você chegar lá e quebrar o que já existia e fazer algo totalmente diferente? Eu acho que vocês são inovadores e criativos, hein? Mas vamos ver aqui um pouco como que a gente pode construir essa perspectiva.
Tem algumas definições sobre o que é criatividade. Eu gosto de começar trazendo elas, porque justamente um senso comum das pessoas é pensar que criatividade é só você ser aquele cara, aquela menina revolucionária que vai trazer algo que ninguém nunca viu antes. É sempre ser aquela pessoa mais engraçada, que traz aquela coisa mais surpreendente, que ninguém estava esperando. Isso é também criatividade, são pessoas também criativas. Mas a criatividade pode se manifestar de diversas formas. Você pode ser inovador, inovadora de diversas maneiras, do seu próprio jeitinho. Então, uma das definições que eu acho bem bacana é que a criatividade é o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva. É um termo um pouco mais abrangente, mas bora entendendo melhor. Tem essa outra definição, que é quando a gente manipula símbolos ou objetos externos para produzir um evento em comum para nós ou para o nosso meio. Em comum, diferente, vou evoluir, vou mudar, vou agregar. E como que você faz isso? Não precisa ser a coisa de criar o contexto inteiro. Desculpa, o contexto inteiro. Você pode mudar uma vírgula e mudar todo o sentido daquela frase, daquela colocação, daquela atividade, daquele projeto. Então, assim, às vezes, como você até bem falou, primeiro, desculpa, qual é o seu nome? Caio. Como o Caio falou, às vezes eu sou muito mais incremental. Alguém deu uma ideia, eu consigo trabalhar em cima da ideia daquela pessoa. Ali você pode dar um direcionamento que a pessoa sozinha que teve a ideia a princípio, talvez não tivesse um bom resultado que se teria com a sua ideia, a sua vírgula que você mudou. Então, você foi criativo, você ajudou aquela ideia a ir para um outro patamar. Eu me identifico muito com isso. Às vezes eu preciso de um empurrãozinho no início, mas quando alguém contribui com a palavra, com o contexto, com o cenário, aí eu começo a construir em cima daquilo. E saem coisas gigantescas a partir dali. Então, existem diversos tipos de perfis de pessoas inovadoras e criativas, e a gente precisa saber como trabalhar com cada uma dessas características. Mas o que é que motiva a gente, em primeiro plano, assim, a ser uma pessoa mais criativa? Geralmente, a gente parte da situação problema. Concorda que quando você está na sua zona de conforto, aqui estou sentada, tenho água, tenho a ventilação boa, eu tenho tudo aqui que eu preciso no momento. Eu não vou sair procurando fazer algo diferente. Mas, de repente, fala, cara, começou a pegar fogo, eu preciso dar um jeito de sair daqui e salvar todo mundo que está na minha palestra. Eu vou dar um jeito que vou quebrar esse painel, vou sair voando, vou abrir um caminho, vai me tirar da zona de conforto. E eu vou ter que ser criativa para poder sair daquela situação. A mesma coisa acontece quando a gente está numa empresa. Às vezes, você está lá trabalhando no seu dia a dia, na sua rotina normal, e se não for que é um cliente reclamando com você, ou seu chefe pegando no seu pé por algum motivo, você não vai sair e fazer uma coisa diferente. Você estava ali bem sentado, bem confortável. Então, a gente precisa de uma situação, um problema, para nos ajudar a entrar em movimento. E esse movimento vai ajudar a gente a sair da zona de conforto e pensar essa resolução. Então, a gente pode também ter essa inferência que pensar criatividade é pensar diretamente resolução de problemas. E como que a gente consegue identificar quais são os problemas para a gente trabalhar e poder demonstrar todo o nosso potencial criativo? Existem diversas situações. Eu vou mostrar para vocês. Quem aqui já teve numa sala de aula, onde numa matéria um pouco mais, que você tem usado a imaginação, como português, literatura, artes, a professora faz uma pergunta para você, você está naquela situação acanhada, você não estava esperando aquela provocação, e aí você não consegue contribuir. Fala o nome de um filme que tem algo com uma cena específica, você não consegue lembrar nada, travei. Está na empresa, seu chefe pensa, temos aqui que entregar para um cliente uma ativação de marca para estar na Campus Party. Tem que montar um stand. O Sebrae sempre tem coisas diferentes. Tem a piscina de bolinha, tem espaço para tirar foto, tem aqui jogos. Quem é que pensa nessas ativações? Imagina, o gestor chega e manda. Temos que pensar a ativação para o stand. Você tem meia hora para poder me dar a ativação que eu quero envolver todos os campuseiros aqui nessa ativação para atrair para o meu stand. Aí você estava num dia cheio de reunião, onde todo mundo estava mandando bronca para você, você não estava nem pensando, seu estado de humor nem estava aquele dos melhores. E aí, como é que você extrai sua criatividade? Como é que você vai pensar nessa solução, ainda mais uma coisa divertida para estar num evento de inovação? Então, às vezes, você fica acanhado e aí dá erro 404 na mesma hora. Caramba, o que é que eu vou pensar agora? Eu vou extrair, tirar essa ideia de onde? Essa semana mesmo na empresa, a gente está organizando um evento lá na Bossa, e eu estava por a situação. Trabalhei das 8 da manhã até as 18 da noite, e aí chega o final, temos que ver o stand de vocês para a ativação do evento. Falei, caramba, depois de um dia onde só foi bronca, eu tive que trabalhar vendo análise financeira, reunião com parceiro, coisa dando errado, fornecedor, não sei o que estava mudando data, e agora eu tenho que pensar criatividade.
E daqui a 2 dias eu vou dar uma palestra sobre criatividade. Então, assim, gente, isso é o dia a dia. A todo momento a gente vai estar pensando coisas e sendo provocados ou pelos nossos contratantes, ou pela nossa escola, ou pelos nossos amigos, a pensar uma festa surpresa para alguém que você gosta muito. E aí? Você vai tratar aquela pessoa como mais um, ou você vai pensar a melhor festa surpresa da vida daquele seu amigo que você adora muito ele? Então, assim, em todos os aspectos da nossa vida, a gente tem que pensar criativamente. E a gente acaba se dando muito com essa tela. 404, erro, não consigo, estou travado. Mas como a gente consegue sair dela? O Brasil. A gente é um país cheio de problemas e muitas pessoas gostam de se acomodar e transferir a responsabilidade para os agentes, órgãos públicos, para as outras pessoas. Não é o meio que eu vivo, é o meu bairro, são as lideranças. Mas será que a gente, enquanto pessoas capazes de empreender e resolver problemas, não conseguimos pegar essas provocações e ainda montar um negócio com isso? E ainda melhorar a minha realidade, a realidade da minha família? O Brasil é um país ótimo para quem quer empreender, porque só o que tem são motivos para você ser mais criativo e você resolver mais problemas. Então, bora lá. Isso aqui, talvez a geração mais nova não tenha se deparado ainda, talvez os mais antigos peguem a referência. É nessa hora também que eu revelo minha idade, que eu sou nova, mas nem tanto. Já começamos a ver algumas diferenças. Problemas com o sinal da TV. Agora, o que é que você faria para resolver? Hoje em dia, as TVs são mais digitais, mas antigamente... Olha o processo criativo da pessoa de colocar uma esponja de lã de aço em cima da antena para o sinal melhorar. Gente, qual que foi o processo criativo que levou alguém a pensar, estou com raiva dessa TV que não funciona, pá, joga a lã de aço, estava lavando a louça, pá, joga na TV, pega na antena, do nada começa a funcionar. Quando que você tem essa ideia? Ou então foi um engenheiro que já entendia de alguma coisa da propriedade da lã de aço, que sabe que é transmissor, não sei. Se foi algo mais técnico, mas pode não ter sido também. Às vezes é um contexto que você nem imagina. As soluções que a gente vê que não são convencionais, elas surgem muitas vezes de momentos onde você tem um pico ali de adrenalina, de raiva, de energia, de alguma coisa que te levou para fora daquela zona de conforto. Então, a gente tem que se permitir se colocar nessas situações também. A chinela torou. Essa aqui acho que ainda é atual. Você está aqui no evento agora, na campus, gosta de estar descalço, daqui a pouco você vai para a barraca, você vai participar de alguma ativação de marca, então você precisa estar de chinelo para estar mais confortável. E aí, o que é que você faz? Você coloca um prego, porque você acabou de comprar um chinelo novo, não quer mais gastar R$ 50 para comprar outro, e você sabe que o tempo de vida útil dele aumenta consideravelmente se colocar um prego ali embaixo da chinela. É a solução mais chique? É a mais gourmetizada? Não é. Mas vai resolver seu problema agora no meio da campus, onde você está só com essa chinela e não quer comprar outra, não quer sair do evento? Então, resolve o problema. Mais uma vez, não é convencional, o prego não foi feito para isso, mas resolve o teu problema. Sem dinheiro para ir para o cinema. Essa aqui já começa a sair mais fora da caixinha. Quero experiência imersiva, onde eu tenha acesso ao conteúdo visual do filme, que eu consiga ter imersão de áudio, que eu consiga estar ali concentrado só e sem interferência de ambiente externo, que geralmente são essas características que a gente busca na hora de consumir um conteúdo no espaço, que é no cinema ou online. Essa que vai diferenciar em casa, né? E como é que a gente pode recriar esse contexto na sua casa? Uma caixa, essa menina teve a brilhante ideia. Colocou uma caixa para ficar escuro, colocou o telefone no meio, o fone de ouvido aqui, ó, experiência imersiva. Carregador para não descarregar. Olha o lanchinho aqui do lado, uma Coca-Cola, geralmente a gente compra lanchinhos para o cinema, né? Deitada na cama dela. O cinema você não fica deitado, enrolado no seu cobertor confortável. Ela criou a melhor experiência imersiva, onde num contexto onde ela não tinha condições de ir no cinema. E ela foi lá e fez, e deve estar se divertindo. Para uma criança, oxe, a melhor coisa do mundo. Então, ela foi lá, pegou tudo que ela tinha na casa dela e construiu a experiência dela. Ela pensou fora da caixa, assistindo dentro da caixa. Pegou a caixa lá e se eu usar aqui para assistir. Enfim, foi mais uma situação fora do convencional. Esse aqui, vamos ver a reação de vocês, o quanto vocês vão aceitar essa próxima sugestão. Não tem churrasqueira. Chamou a galera para tomar uma e para comer uma carne boa no final de semana. O que é que você vai fazer? Você pode comprar churrasqueira, 300, 500 reais. Aquela básica pequenininha. Ou você pode ser inovador e pegar recursos que você já tem na sua casa, não convencionais, para poder fornecer aquele momento de diversão com seus amigos. Pum, você lembrou que fez uma reforma, sobrou um sanitário ali, uma porcelana, que você não ia fazer nada. Pegou a parte do vaso, fez uma grelha, colocou todo o carvão dentro. Onde é que você vai gelar a sua cerveja? Aqui em cima, na caixa de descarga. Coloca o gelo,
coloca dentro lá o energético e a cerveja. Eu recomendaria fazer isso? Não, porque eu acho pouco higiênico e talvez a porcelana estoure com calor, não sei. Mas foi fora do convencional, não ressignificou esse objeto. Quando que você iria olhar para um vaso e iria pensar nessa arquitetura aqui para fazer uma churrasqueira diversificada? Isso aqui pode não ser teu produto final, mas pode ser um MVP. Você vai lá depois na indústria que vai produzir de um material diferenciado que você escolher, que seja adequado, e você leva esse MVP. Eu quero uma churrasqueira que a grelha esteja aqui e que a caixa de gelar a cerveja esteja aqui em cima, integrada. Pum. Resolveu um problema do seu MVP. Pensou fora da caixa. Então, você já começa a pensar, caramba, existem outras possibilidades. Nem tudo o dinheiro vai ser a melhor solução, porque eu poderia ir comprar churrasqueira no primeiro momento, mas eu perderia total oportunidade de pensar num produto diferenciado do mercado. Então, eu criei. Foi a minha cultura maker, foi o meu pensamento criativo que foi lá e trouxe uma solução diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas isso é só para soluções do dia a dia, inusitadas? É só para questões mais pessoais? Não. Você pode aplicar isso no mundo dos negócios. Em 2019, eu estive aqui também na Campus Brasília. E eu trouxe um case bem bacana sobre como eu juntei a minha experiência do mundo gamer com o mundo dos negócios e fiz uma campanha de marketing que, na época, tinha conseguido 52 milhões de visualizações orgânicas. E aí eu estava pesquisando depois para construir essa palestra e falei, como é que está aquele mesmo case, já para mostrar o update para a galera. Hoje, essa mesma campanha já são 298,5 milhões de visualizações orgânicas. E o que era essa campanha? Como é que foi que chegou o processo disso? Quando eu tinha 12 anos, eu gostava de jogar um joguinho chamado Rabu. No Rabu, você tinha algumas plataformas que conversavam e interagiam. Uma delas era a Gify, que é a plataforma de GIFs. E nos fóruns, a gente se comunicava com os outros participantes mandando GIFs. Quando o Instagram anunciou lá em 2018, o Instagram Stories, que foi febre, todo mundo estava viciado no Instagram Stories. E aí depois o brasileiro é viciado em GIF, toda hora pedindo lá a colocar GIF no Instagram. Mas aí teve um determinado momento que o Instagram decidiu integrar GIFs. E qual foi a plataforma que eles usaram para fazer a integração com o Instagram? A Gify. E aí as pessoas que estavam começando a entender como é que poderiam usar GIFs nos stories, eu já estava, caramba, eu conheço não só essa plataforma, como eu sei como subir arquivos lá dentro, e eu consigo colocar a marca da empresa que eu trabalho dentro dessa plataforma, onde todo mundo vai estar reproduzindo aquela imagem e muitas vezes não vai nem saber que está fazendo propaganda de graça para mim. E aí foi o que eu fiz. Eu subi, passei 2 semanas pesquisando, que não era uma coisa tão simples. Não tinha nenhum conteúdo em português falando sobre como fazer isso. Tinha um artigo muito mais ou menos sobre algo parecido que eu queria fazer em inglês. Aí eu fui lá, pesquisei 2 semanas, falei com o pessoal de ilustração para fazer a arte. Não fui eu que fiz esse gifzinho aqui, que é o Otto. Mas eu falei com o pessoal, prepara aí todas as artes, desse jeito, a animação deles chorando, sorrindo, as principais reações que as pessoas usam no Instagram Stories, porque aí vai aumentar muito nossa chance de ranquear lá. Aí eu fui, a gente descobriu, ele fez as artes, a gente subiu na plataforma, coloquei várias tags, já entendendo um pouco como o processo criativo das pessoas funciona na hora de postar um stories no Instagram. Então, assim, se ela está trabalhando, ela vai pesquisar hashtag trabalhando. Então, eu vou lá, coloco na minha palavra-chave, hashtag trabalhando. Ouvindo música, hashtag música. Mas aí eu sei que a plataforma não mostra só em português, tem em inglês também. Quais são os termos corretos em inglês para colocar? E comecei a misturar várias estratégias. Essa campanha, a startup que trabalha com venda de ingressos, até o concorrente da startup acabou postando a marca dele sem saber. A Anitta, que é a maior referência de artista do Brasil, postou o Otto lá nos stories dela. Grandes artistas, celebridades, na época dos maiores bafos, quando teve aquelas confusões da Globo, não sei se sabe, que vários atores e atrizes envolvidos numa situação fora do convencional, com polêmicas pessoais. Enfim, quando estava no auge daquela polêmica, os atores e atrizes postaram os stories que estavam usando esse GIF. Gente, no auge. E aí todos os clientes da marca, todos os produtores de eventos que faziam com a gente falaram, caramba, eu não paro de ver a marca de vocês em todos os lugares, de gente que eu menos esperava. E tudo isso de maneira orgânica e gratuita. Enfim, foi um caso onde a criatividade, onde eu usei um background que não tinha nada a ver com o meu de business, foi extremamente útil na hora de fazer uma campanha de marketing, né? Eu era gerente de marketing nessa empresa. Fiz a campanha que estourou e foi algo totalmente fora do convencional. Na época, eu tinha postado até como fazer isso para que outras empresas pudessem reproduzir. Na Campus, eu ensinei como eles podiam reproduzir também. E outras empresas também tiveram resultados bem bacanas de imagem por conta dessa estratégia. Mas bora lá. Você falou muito sobre criatividade, sobre como as pessoas estão pensando fora da caixa, como você pensou fora da caixa.
mas como eu posso começar a pensar fora da caixa também. Em que momento a minha criatividade começou a se perder? Em que momento eu estou travado e não estou conseguindo saber para onde ir e por quê? Então, eu trago a reflexão da gente começar a olhar um pouco mais para nós mesmos, sobre nossas características e analisar um pouco da nossa trajetória. Ao longo dos anos, a gente vai tendo nossas habilidades criativas sendo questionadas, muitas vezes até assassinadas por agentes externos. Exemplo, você é criança, está aprendendo ainda sobre como interagir com o mundo. A criança vem, corre aqui pelo palco, começa a correr. Aí sobe aqui em cima, fica em pé. Aí depois quer subir aqui em cima. Aí a mãe, não, menino, você vai cair. Porque a cadeira sabe que se botar uma força aplicada nessa parte, vai virar. E aí deixa a criança parar de uma maneira, um resultado de como usar essa cadeira. A cadeira não foi feita para ficar em pé, mas a criança quer ficar em pé na cadeira. Aí você fala que é errado, mas ela quer ficar agora aqui em cima. Aí fala que é errado também, não pode, que vai cair. E começa a ir limitando as possibilidades dela interagindo com o mundo. Porque é perigoso, que você quer que seu filho sobreviva. Mas será que não existem maneiras da gente deixar com que ela interaja com o mundo de maneira diferenciada, sem ser realmente letal? Então, acho que a gente tem várias possibilidades de trabalhar ainda na infância. Como que você consegue educar os filhos, proteger as crianças, mas ainda trabalhar a criatividade? Aí você pensa, agora tá, já passei por essa etapa. Minha criatividade estava lá no alto, começou a diminuir, porque tudo que eu queria fazer, botar o dedo na tomada era errado, ficar em pé no canto que não pode é errado, dar cambalhota, cuidado que machuca o pescoço, enfim. Você começa a ter sua criatividade sendo limitada. Você vai para 8, 10 anos, você começa a entender um pouco mais sobre a interação com outras pessoas. E aí começa a entender que, cara, brincar com os amigos não aborrecência, aí começa outras questões sociais a serem implementadas. Exemplo, quais são os grupinhos das meninas legais, descoladas? Você quer ser descolado. Quais são o grupinho dos caras que vão ser gente boa, atleta, não sei o quê. E começa a dividir por grupos de atividades com base no que é cool, que é legal. E aí, se você faz alguma coisa que não é considerado cool, você vai sofrer bullying. E aí você fala, não vou fazer isso aqui porque é estranho, mas eu gosto muito, eu tenho muita... Então, não vou fazer. E aí você começa, mais uma vez, a sendo colocado dentro de uma caixinha. E aí, quando você chega na idade de entrar no mercado de trabalho com 25 anos, você é aquela pessoa que fala, tudo que eu queria fazer, não deixaram fazer, nunca pude explorar o que eu realmente gosto, vai extremamente frustrado, sem muito repertório, porque você fez o mesmo que todo mundo fez. Então, provavelmente, o que você vai pensar vai ser igual que as outras pessoas do seu lado vão pensar também, porque estava todo mundo na mesma caixa. E é muito difícil, ao longo da vida, e eu que, como eu falei, comecei a empreender com 8 anos, passar dessa para essa, mantendo as mesmas características criativas. Os estímulos que eu tinha aqui eram muito mais aflorados de criatividade, e eu percebo isso muito claramente, dessa ideia de pensar o negócio do joguinho que eu tinha 12 anos, quanto mais velho eu fico, mais eu vou esquecendo as coisas que eu fiz nessa etapa aqui. E mais as pessoas vão me cobrando, e minhas responsabilidades que eu tenho hoje são ainda maiores nessa etapa aqui. Então, assim, eu vejo que cada vez mais vai ficando difícil. E quando eu percebo que está ficando difícil, eu falo, caramba, eu tenho que acordar. Porque se eu tenho essa consciência e já está difícil, imagine para quem vai só vivendo esperando que a criatividade faça download ali, baixe na hora que se precisa. E aí você nunca consegue progredir na carreira, porque você não vai ser nunca a pessoa que traz a solução. Uau! A que trouxe a economia financeira, a que fez a marca ser notada de uma maneira diferente. Então, a gente precisa chamar a atenção também para como a gente vai interagindo com o mundo ao longo da nossa vida. Você precisa ser lápis no mundo onde só tem borracha. Isso é extremamente difícil. Aquela pessoa que constrói, que pensa coisas novas, que está ali propondo soluções, onde está todo mundo só querendo acabar e pensar em problemas, isso é extremamente difícil. Você tem que ter um nível de autoconfiança, de segurança, de autoestima, cara, que isso nem é o tema da palestra, mas não tem como eu falar sobre isso sem comentar com vocês. Vocês precisam ter um nível de propriedade para chegar e propor algo criativo que a maioria das pessoas não está dispostas a ter. E é isso que diferencia, mais uma vez, aquelas pessoas que fazem mais do mesmo do que quem só quer ser aquela pessoa problemática. E aí vocês pensam que na hora de ser chamado para uma mesa de reunião, de diretoria, onde você tem que ter uma solução criativa, essas borrachas vão ser convidadas? Não vão. Você vai falar, não vou convidar fulaninho porque tudo que eu proponho ele vai querer acabar. Eu vou convidar aquela pessoa que é lápis. E se a gente está sendo borracha, a gente vai ser excluído de várias oportunidades interessantes. TikTok. Eu acho que o TikTok é a maior prova que a nossa sociedade já entendeu que eu preciso ser criativo
porque é algo que a forma como a gente está interagindo com as pessoas mudou. Então, se eu antes me relacionava com as pessoas no mundo real, onde eu ia com os meus amigos fazer uma piada e fazer amizade com eles, porque eu estava interagindo, hoje nossos jovens estavam 2 anos de pandemia trancado, onde a única forma que os outros amigos deles poderiam ver se eles eram legais ou não era pelo conteúdo que eles produziam no TikTok. E aí você vai criticar, vai julgar, porque eles gostam de fazer dancinha que para você é estranho. Mas, cara, se parar para pensar, todas as danças de carnaval, axé que fazia, pô, todo mundo dançava a mesma coreografia igual. A única diferença é que agora está numa plataforma, mas todo mundo, todos nós da geração millennial e tal, já fazia isso. Então, agora só mudou a forma que, cara, os jovens não estão nem aí se vocês cringe, acham que é chato, que não é cool fazer dancinha no TikTok. Porque eles querem se expressar e eles querem explorar a criatividade deles. E eles estão mais que certos. Então, quando eu via no meu grupo, do meu profissional, que eu sempre fui aquele meio termo entre as gerações mais velhas e as gerações mais novas, que eu vi o pessoal de 30, 40 anos julgando a galera que estava fazendo TikTok com 15, 16 anos, falava, gente, eu não saio do lado da minha sobrinha que tem 8 anos de idade porque ela me ensina as transições tudinho no TikTok. E aí, quando eu vou na minha empresa, depois, no outro dia, do mesmo jeito que eu fiz a outra campanha de marketing, fiz um Reels, na época que lançou o Reels no Instagram, para a Bossa Nova, que no primeiro dia, 20 mil visualizações orgânicas. Eu falei, gente, e aí o pessoal, caramba, Mona Lisa, como é que você já sabia fazer essas transições? Minha sobrinha de 8 anos de idade que me ensinou. E aí você, cringe de 30, 40 anos, que acha que uma criança não pode te ensinar, vai e perde essa oportunidade. E eu te agradeço, porque eu vou lá e pego. Outras pessoas que têm a visão mais aberta vão lá e pegam. Então, acho que o TikTok é a maior forma de pensar criativamente hoje em dia, e não só pela questão do tipo de conteúdo, mas a forma como você está transmitindo aquela mensagem, que é fora do convencional, que traz o elemento surpresa e que traz num dinamismo que hoje a gente está esperando da cultura do consumo de conteúdos rápidos. Então, é uma ferramenta poderosíssima. Ela conseguiu colocar o Brasil num posto onde ninguém nunca tinha conseguido estar antes, que era no top 1 global do Spotify com a Anitta. A Anitta lançou Envolver em novembro do ano passado. Eu, como fã da Anitta, já tinha assistido. Falei, artista global, só que ninguém deu a devida visualização que ela merecia. Aí estouraram a trend no TikTok, todo mundo fazendo a dancinha hoje, exatamente hoje. Ela chega ao top 1 global, sendo a primeira artista brasileira a conseguir estar no top 1 do Spotify, graças à viralização do TikTok, graças a essa rede criativa que permite que as pessoas que sabem usar essa estratégia cheguem a lugares nunca vistos antes. Então, o convite é, bora pensar de maneira mais aberta para essas novas trends, a essas novas possibilidades. A gente está vivendo uma era 100% focada em pessoas, onde os clientes estão no centro do processo. E esse cliente, ele é só uma pessoa com uma carteira ambulante? Não é. Não é fácil você chegar aqui para mim e falar, Mona Lisa, me dá R$5. Me dá 50, 100, 200. Qual é o seu ticket médio da sua startup? É 300? Você não vai chegar aqui em mim e pegar R$300 do meu bolso. Você vai me roubar. Você precisa ter uma estratégia de convencimento que me faça querer dar meu dinheiro em troca de algo que resolva meu problema. E se você não está fazendo isso de uma maneira que as pessoas se sintam confortáveis, que elas gostem de estar fazendo parte, no nível de competição que a gente tem hoje, você não vai conseguir vender. Se você não estiver pensando no cliente, você não vai conseguir vender. Então, a provocação aqui também é, existe mais de uma solução para o mesmo problema. Pessoas são diferentes. A maneira como a gente vai interagir com elas também vai mudar. E a gente precisa estar preparado para se adequar a essas possibilidades. Como que era o processo criativo do Walt Disney? Uma das maiores pessoas pensantes que conseguiu trazer essa magia que consegue encantar desde criança até idosos. A maneira como o Walt Disney pensava a criatividade era muito estruturada. Ele começava, tinha um quarto onde ele entrava para ser só o sonhador, vai delirar. Pensar um elefante amarelo voando com turbinas, com um largato colado no pescoço, e ia estar fazendo uma coisa totalmente aleatória. Depois que ele sonhasse, explorasse todo o potencial absurdo, e aí absurdo mesmo, absurdo daquela ideia, aí que ele ia começar a ir para as outras etapas. Ele ia pensar, é possível criar um elefante amarelo com um largato, com turbinas, voando? Ele ia pensar, no mundo da imaginação, na mídia da animação, é possível você fazer o que você quiser, que é o absurdo. Consigo construir isso digitalmente. Tem ferramentas digitais que permitem fazer isso. Depois que ele pensou, consigo fazer, aí que ele ia para o lado crítico. Mas será que meu público-alvo, meu cliente, o mercado, gostaria de ver um elefante amarelo voando com turbinas?
Aí que ele ia pensar realmente se o mercado ia gostar, se as pessoas iam achar isso legal. Mas o que a gente faz normalmente? A gente nem dá chance para a nossa ideia e a gente já vai, pum, mata. Então, pensa assim, você está pensando agora. Achei legal um boné rosa, pum, não combina com azul. Quero usar laranja com amarelo, pum, acho que não fica tão legal. Quero fazer a minha palestra com um tênis branco porque eu acho legal. Pum, mas aqui tem muita lama ao redor do estádio, que é um campo de futebol. Então, eu vou deixar de fazer tudo o que eu gosto, de usar as coisas que eu quero. Pelo lado crítico, ou será que existe um propósito por trás que vale a pena eu sacrificar isso? Será que tem alguma estratégia atrelada? Mas como que você vai saber se existe esse ponto, se toda vez que você começa a pensar, antes de você pensar no seu look completo, trazendo agora elementos diferenciados, se você já mata? Então, a gente tem que saber como estruturar esse ciclo aqui, da mesma maneira que o Walt Disney fazia, para conseguir permitir que as ideias fluam e que a gente traga coisas relevantes, de fato, para o mercado. Mas tá, e aí, como é que eu faço? Agora foi mais, vamos abrir a mente, vamos entender como é que funciona o processo. Agora, bora para o passo a passo. Como é que eu consigo, de fato, pensar a criatividade? Eu separei aqui em 5 passos fáceis. Isso aqui podem ser explorados de uma maneira muito mais profunda. Eu vou entrar em cada um dos tópicos para comentar com vocês. Mas, basicamente, para você pensar criativamente, você precisa de um ambiente seguro, de definir a situação desafiadora, então é no singular, não no plural, envolver pessoas e recursos nesse processo, estabelecer as regras e objetivos das sessões de criatividade e, por último, registrar os dados da sessão e trazer também os aprendizados. Precisa ser um processo de aprendizado. Então, para começar a pensar nesses 5 passos, você tem que primeiro pegar seu ego, todas essas convenções sociais que foram construídas, tudo aquilo que você acha que é certo e errado e, pum, jogar fora. Joguei o ego fora, joguei a minha... eu tenho que ter cuidado com a minha imagem fora. Joguei tudo aquilo que me bloqueia fora. Bloqueando isso, eu vou construir um ambiente seguro. E o que é que pode representar esse ambiente seguro? Se eu estou numa empresa, num ambiente de trabalho corporativo, que é muito fechado, vou para uma sala diferente, um ambiente diferente. Se tem um rooftop, pode ser um rooftop. Se tem uma outra sala que seja mais bacana, que tenham elementos que consigam proporcionar que você esteja mais relaxado, tranquilo. Não pode ser a mesma sala onde, por exemplo, fazem reuniões onde vão detonar seus projetos. Que aí você vai estar com aquele sentimento ali já de culpa, de fracasso atrelado. Vá para um ambiente diferente, tente inovar no ambiente. E o ambiente também não é só o espaço físico, é também as coisas e as pessoas que vão estar nele. Então, se eu sei que é um ambiente já descontraído, ele tem que ser ousado e ele não pode ter julgamentos. Então, as pessoas que eu vou trazer para esse ambiente, elas precisam ser bem pensadas. Não pode ser qualquer pessoa que vai estar sabatinando e alterando aquela nossa ordem no processo criativo. Segundo, focar um problema de cada vez. Quando for começar a estruturar essa sessão de criatividade, encontrou seu ambiente, já concordou com todo mundo ali. Vamos ser mais sem julgamentos, vamos começar a pensar. Traz qual que é um problema ou desafio para vocês começarem a pensar de cada vez. Então, não vai trazer todos os problemas da empresa ou tudo aquilo que está passando na sua vida pessoal e tentar resolver de uma vez só, que não vai dar certo. Pega o mais importante no momento, mais prioritário, e trabalha com ele. Monta um time diversificado, pessoas de backgrounds diferentes. Por quê? Pontos de vista, eles vão ser diferentes de acordo com o que aquelas pessoas interagiram com o mundo. Então, pega as pessoas mais diferentes de você, que você conseguir encontrar. Afinal, sua visão, sua perspectiva de mundo você já tem. Então, traz pessoas diferentes para essa roda e acorda com elas aquilo que eu falei, sem julgamentos. Vamos trabalhar todos aqui da maneira mais criativa, então deixa para julgar depois, no momento mais adequado. E aí, como é que você vai, de fato, estruturar esses perfis diferentes de pessoas? Já que você já chamou o time, já que você já conseguiu o seu ambiente, vamos separar em 3 etapas. A primeira, vamos pegar o grupo dos sonhadores. Nos primeiros 30 minutos, só vai poder abrir a boca os sonhadores ou aquelas pessoas que estiverem dispostas a serem sonhadoras. E o que é que isso significa? As pessoas têm que estar relaxadas, tem que estar no seu melhor momento. Então, se estava numa reunião chata, espera, toma um café, toma um sorvete, vai relaxar. Só entra nesses primeiros 30 minutos depois que você estiver com a sua paz de espírito em dia. Pessoas que tenham espontaneidade, energia, que consigam realmente ter aquele pensamento positivo.
Então, você pode, inclusive, trazer pessoas que não fazem parte diretamente do seu time, que não sabem muitas vezes seus processos, mas que elas são pessoas positivas e que podem compartilhar pontos de vista diferentes. Às vezes, é uma vírgula que ela fala na tua ideia que vai mudar totalmente o rumo da coisa. Então, pode, inclusive, chamar pessoas que não estão em áreas diretamente relacionadas com você. Segundo, vamos trazer, depois que passa os 30 minutos, vocês vão ter lá a sessão de brainstorm, vão listar várias possibilidades de como resolver aquele problema. Você vai convidar o grupo dos realistas. Agora não é mais a hora de sonhar. A gente já escolheu quais são os melhores sonhos, viu qual que era o melhor que a gente queria trabalhar. E agora a gente vai chamar todos os nerds, toda a galera de cultura maker, todo mundo que sabe fazer muito com pouco, para saber se consegue fazer aquilo de fato. Cadê os inovadores? Vamos chamar nesse momento. Para aflorar o seu lado nerd, convide pessoas que respiram cultura maker. Então, vamos colocar dentro dessa caixinha os próximos 30 minutos da sessão de brainstorm. Vai ser só pensando em possibilidades de como transformar aquele sonho em realidade. Teve o sonho, é diferente? Bacana. É possível fazer ele? Bacana. Agora a gente vem para o lado crítico. No lado crítico, vamos chamar todas as pessoas experientes, aquela pessoa que faz 20 anos que eu faço isso e nunca deu certo dessa maneira que você quer fazer. Chama ela. Chama ela agora para entender quais são aquelas perguntas que ela vai trazer que provavelmente o mercado vai te provocar na mesma linha. Então, chama todo mundo que é aquela pessoa chata, mas o budget, mas o mercado não vai gostar. E pergunta para elas o porquê. Começa a fazer toda a lista do contra que ela citou. Contra. Reflete sobre isso. Depois você faz do outro lado a lista dos prós. Mas para cada contra desse, será que eu tenho um pró que eu consigo trabalhar de alguma forma que vai conseguir trazer um resultado de campanha diferenciado? Será que vale a pena eu sacrificar esses contras pelos prós? Aí você vai ter sua resposta objetiva. Então, por isso que é importante separar o seu processo de criatividade de uma maneira que você consiga ter resultados objetivos e dados, embasamento, para você conseguir tomar a decisão. Não é só esperar a ideia maluca chegar na sua cabeça e tentar executar, sem nem validar se é possível. Quer dizer, a melhor ideia do mundo, mas ela custa 3 milhões de reais para executar. Às vezes o mercado nem queria isso, você gastou todo o seu budget para um negócio que não teve resultado nenhum. E isso é muito comum acontecer nas empresas. Então, por isso que é tão importante pensar de maneira estruturada uma sessão de criatividade. Então, para isso, todas as etapas precisam ser cronometradas, e aí tem regra. Define, pode ser um acordo, não precisa ser 30 minutos, depende do tempo que vocês têm disponível para fazer isso. Para criatividade de sonhador, eu não recomendo menos que 30, dependendo do nível das pessoas que estejam na sala. São aquelas pessoas que adoram viajar muito, talvez 15 minutos já dê. Mas para as pessoas que precisam ser estimuladas a pensar mais criativamente, no mínimo 30 minutos. E aqui, só para relembrar todos os passos, né, como a gente falou para a organização de criatividade, para vocês terem na mente de vocês de maneira mais objetiva. Construir um ambiente seguro, definir a situação desafiadora, envolver pessoas e recursos no processo, estabelecer regras e objetivos, como cronometrar, como não ter julgamentos, e, por último, registrar os resultados. Tudo isso que eu falei, dos sonhadores, dos realistas, dos críticos, vocês vão anotar. Esse foi o sonho, isso aqui é como a gente vai executar a realista, e esses são os pontos críticos que os críticos trouxeram, que são as provocações, os prós e os contras. Então, com isso, a gente tem um direcionamento objetivo no final. A inovação, ela vem da combinação das coisas que você já viveu e experimentou. E se você é uma pessoa sem background, sem vivência de mundo, vai ser cada vez mais difícil inovar. Então, para isso, a gente precisa acessar uma parte do nosso cérebro que tudo que a gente tem de resposta pronta, ela está nessa superfície. Mas tem muita coisa lá no profundo que a gente não está puxando para essa superfície. A gente precisa saber como estimular. Como que eu faço as ideias inovadoras fluírem, até que chegue na ponta da língua e eu consiga transmitir para vocês. Existem dicas para isso. Você só vai encontrar aquilo que estiver procurando. Se você não estiver procurando acessar aquela zona profunda, você não vai achar. E para isso, as dicas que eu deixo para vocês. Serendipity. Serendipity nada mais é do que uma palavra bonita para casualidades. Você está nesse encontro aqui, você, caramba, tem uma ideia no setor de educação. Do nada, pum, sentado do seu lado está o chefe de educação da maior rede de escolas do Brasil. Você não encontraria nunca essa pessoa se não fosse num evento como esse,
que reúne essas pessoas. Então, se você não se permite estar em ambientes diferenciados, você limita o seu serendipity, que são os seus encontros ao acaso. São aquelas coisas mais espontâneas da vida que não foram planejadas. Então, se permitam se expor mais ao serendipity. Participe em eventos e aumente o repertório. O evento não só pode ser um bom lugar para serendipity, encontrar pessoas, mas também é um lugar muito bom para você aprender sobre coisas técnicas. Se você é uma pessoa empreendedora, você pode empreender em qualquer segmento. Mas se você não conhece os segmentos que existem, não sabe nada tecnicamente sobre eles, você vai ficar fadado àquilo que você já conhece, que é, sei lá, mobilidade urbana, que você precisa pegar ônibus, talvez. Você vai ficar limitado à questão da educação, que é o que você tem também acesso. Mas e as outras áreas? E a biotecnologia, sei lá, estudar sobre DNA? Isso não são coisas que a gente tem acesso fácil no dia a dia. Mas se a gente participa de eventos mais técnicos, a gente se permite conhecer um pouco mais sobre esses segmentos. E aí você tem mais possibilidade de empreender, de ter sucesso. Anote todas as suas ideias. Não seja só aquela pessoa que sonha, sonha, sonha e deixa a ideia ir embora com 3, 5 segundos que ela passou na sua cabeça. Isso só virou uma pessoa que está delirando. Você não estava tirando nada efetivo daquilo. Anota. Traz ela para a realidade. Deixa ela palpável. Mude sua rota e teste novos caminhos. Se você é aquele tipo de pessoa, isso teve uma época da minha vida que eu falei, caramba, eu estou sofrendo com isso. Aprendi a dirigir todo dia, de casa para o trabalho, para a faculdade, para casa. Sempre a mesma rota, de preferência ali pelo GPS. E aí teve um dia que eu saí do meu caminho, porque eu errei a entrada, e eu descobri que tinha uma doceria que eu adorava no meu bairro, mas eu nunca tinha visto, eu não estava usando muito ali, procurando doceria no meu bairro, no Google, então nunca foi me indicado. E eu falei, gente, isso aqui foi uma coisa boa, porque agora eu sei que é uma doceria que eu gosto, está no meu bairro. Foi uma coisa ruim, que eu deixei muito dinheiro e ganhei uns quilos lá. Mas eu descobri uma coisa nova, de estar fazendo um caminho diferente. Você nunca sabe o que pode encontrar diferente. Pode ser um negócio que você esteja procurando, pode ser algo que você gosta. Enfim, são muitas possibilidades para abrir sua mente e sair da rotina, do comum. Você se permite também a pensar criativamente. Se eu faço o mesmo caminho sempre, eu sei onde tem as curvas, os quebra-molas e vou no automático. Se eu estou num caminho novo, eu me forço a dirigir com mais atenção, a ver novas possibilidades de rota. Meu cérebro trabalha, não estou no piloto automático. Assuma riscos. Se é aquela pessoa que sempre só concorda com o que os outros propõem, nunca vai fazer você se destacar. Então, muitas vezes, você precisa ter a sua ideia, defender ela e assumir o risco daquilo que você está propondo. Se você segue um processo, se você ponderou e se você envolveu pessoas criativas nesse processo, a chance de ser um negócio bom é muito mais alta. Então, você vai ter muito mais confiança para assumir esses riscos. Saiba quando aliviar a pressão. Como eu falei naquele caso que eu estava na empresa. 8 da manhã até às 18, trabalhando, reunião, atolado de coisa, minha mente borbulhando de coisa negativa que estava dando errado. Como é que eu vou pensar criatividade agora? Preciso descer no McDonald's, comprar um sorvete, pegar as pessoas que gostam de falar mais besteira na empresa, trocar 5 minutos de ideia com eles. Peguei uma pessoa que nem era do meu time, mas coloquei lá nessa sessão de brainstorm. Fulaninho, dá uma ideia doida para isso aqui. Eu sabia que ele ia dar ideia doida, ele deu. E no final, agregando com conhecimento técnico, realista, crítico, porra, a gente construiu um negócio muito bom para apresentar. Uma coisa que eu passei 2 semanas sofrendo, porque eu estava bloqueada, aliviei a pressão, envolvi pessoas no processo, pensei estruturadamente, com criatividade, saiu um negócio que em 2 minutos de apresentação a empresa aprovou. E se eu ficasse lá na pressão, já reunião, agora vou sentar e fazer isso aqui sozinha, porque eu estou num cargo de gerência, não vou envolver quem está num cargo abaixo. Pior erro que você pode fazer enquanto gestor. É identificar quem são as pessoas do time que podem colaborar e contribuir com você, que te fazem um bom gestor nesses momentos. Tenha um tempo de qualidade com seus amigos e familiares. Às vezes, naquela roda de amigos, falando besteira, tomando uma num barzinho, que eles vão te dar uma ideia para um negócio que você estava precisando. Às vezes, ele não vai nem falar diretamente, mas um gatilho de algo que ele te falou, vai falar, caramba, faz um mês que eu estou pensando nisso aqui, essa pessoa falou um negócio que me fez lembrar de outra coisa, que eu acho que faz sentido para resolver meu problema. Do nada. Você não ia ter esse momento de claridade ali se não tivesse proposto a ter um momento de descompressão com seus amigos, na sua vida pessoal, um momento de qualidade. Então, se permitam também viver e não só trabalhar. Exercite-se, eu acho que a melhor conexão entre cérebro e corpo é realmente quando você tem uma vida saudável. Eu confesso que às vezes eu deixo isso de lado, mas eu me forço pelo menos 2 vezes na semana ir na academia. E eu percebo que toda vez que eu vou na academia, depois eu volto com mais gás, não só para fazer outras coisas, mas também ajuda a aliviar um pouco daquela pressão. Então, são coisas que vão se complementando ao longo da jornada.
ouvir música, e não só as músicas que você gosta. Ah, nem gosto da Anitta, ela tá no top 1 no Spotify com Envolver. Cara, mas ela é a única brasileira que tá competindo, você não vai ajudar ela porque você não gosta da música? Vamos colocar o Brasil no topo. Falei isso para vários meus amigos. Você não precisa nem ouvir, deixa lá mutado e vai rodando. Mas é engraçado ver como as pessoas têm preconceito com música. A música é boa, traz uma coisa que você gosta de fazer no seu dia a dia só por causa do ritmo. Quando você escuta músicas diferentes, seu cérebro vai começar a receber novos estímulos. Vai te dar novas formas e novas energias para encarar o dia a dia. Então, eu gosto de ouvir de um estilo a outro. Desde música clássica, de Tchaikovsky, até a Anitta Envolver, até rap, hip hop. Nossa, eu escuto literalmente de tudo. E depende muito de atividades específicas. Se eu sei que eu estou fazendo algo que eu não gosto de estar fazendo, eu coloco uma música que vai falar sobre positividade, sobre estar com os amigos, bebendo no bailão e não sei o quê. É isso que eu gosto. Porque vai me produzir uma serotonina naquele momento que a atividade que era horrível de fazer agora está divertida. Que tá, no meu cérebro está destravando os gatilhos que me fazem gostar de alguma coisa. Então, deixa de ser mais chato. Então, assim, música tem um potencial incrível de te levar para zonas onde você sozinho talvez não conseguiria ir no momento. Testar novas roupas, entra muito aquele exemplo que eu usei também de cores, de como que você vai usar. Eu sou meio preguiçosa também para escolher roupa, mas eu percebo que toda vez que eu paro para pensar criativamente, eu recebo mais elogios no dia, eu consigo casar, às vezes, uma oportunidade melhor no momento daquela apresentação, uma coisa mais profissional, uma coisa mais séria, consigo passar uma imagem melhor. Então, tem impactos também na minha vida, a maneira como eu me visto. E eu posso causar efeitos diferentes na maneira como eu me visto, em mim e nas outras pessoas, na forma como a gente está interagindo aqui. Respire e não pire. Respirar é muito importante. Muitas vezes a gente se esquece, fica querendo estar naquela ansiedade, naquele fogo, mas respirar e ter um minuto de clareza, onde seu sangue consiga oxigenar devidamente, apropriadamente para o seu cérebro, é muito importante para a criatividade conseguir fluir. Evite criticar e reclamar e pense mais em como solucionar. Não seja aquela pessoa que fica falando, não, mas e não sei o quê, não, não, não. Antes de falar o não, tente pensar primeiro, sim, e tal coisa. Vai aumentando. Sabe aquele amigo que gosta de falar umas lorotas e você vai dando corda? Vai dando corda. Às vezes, daquela besteira inteira que vocês falaram, você puxa uma coisa útil. E às vezes aquela coisa vai ser uma coisa criativa que vai trazer o uau, a diferença. Quando paramos de dar desculpas e começamos a enxergar possíveis soluções, a gente consegue ter uma visão muito mais profunda do mundo, a gente consegue trazer coisas inovadoras que a gente não estava pensando antes. Toda evolução vem acompanhada de mudanças. Então, vamos nos acostumar e ter a mente aberta também para mudanças. Porque a gente está vivendo numa era onde tudo é processo automatizado. E, de fato, o que vai diferenciar a gente desses robozinhos aqui, o que vai fazer a gente não ser substituível, é a nossa alta capacidade criativa e da nossa maneira única de enxergar o mundo. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês agora e me deixar à disposição também para a gente trocar ideia depois da palestra nas minhas redes sociais ou aqui para quem estiver presente também no evento. Muito obrigada. Oi, tem espaço para pergunta? Pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Mona? Talvez uma das primeiras perguntas que eu possa te fazer, Mona, nesse momento é assim, como que você consegue organizar a sua cabeça? Porque todo mundo que eu vejo que trabalha com criatividade ou que quer mexer com criatividade tem uma dificuldade muito grande de organização. Então, às vezes, as pessoas que têm um lado criativo muito forte têm um lado de lógica muito ruim. Como é que você se organiza? Nossa, essa traduz muito bem um pouco da minha personalidade. Eu sou muito boa em pensar coisas fora da curva e, às vezes, eu me perco nas minhas próprias ideias. Então, quando eu anoto aquilo que eu estou pensando, que eu priorizo, que eu vou organizando e colocando realmente em etapas, eu consigo dar um espaço para a minha mente trabalhar loucamente. Então, às vezes, faço um mapa mental. Coloco o problema no centro, vou puxando assim vários tópicos. E vou colocando, acho que é essa solução, fazendo de tal jeito, pode dar certo. Depois, aí eu penso, tá, agora eu não posso mais sonhar, eu tenho que me controlar para não dispersar. Tenho que ser mais realista. E começo a pesquisar, e aí entra uma etapa muito mais de pesquisa quando eu não sou tão técnica no assunto. Então, se eu não sei muito sobre como fazer um pitch, um modelo de negócio, um plano de negócio para colocar no meu pitch, vou pesquisar como se estrutura um modelo de negócio. Vou pensar, dentro disso que eu propus, o modelo de negócio é a melhor ferramenta para apresentar minha ideia? Então, vou ter que estudar e criar aquela ferramenta para conseguir transmitir a minha ideia final, o que eu tinha pensado lá atrás.
E aí só dessa maneira que eu consigo realmente pensar mais assertivamente, até um momento de clareza e não só de ilusão. E conseguir colocar uma coisa que era só talvez intangível, de uma maneira um pouco mais prática. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer? Perguntas. Perguntas? Mona, muito obrigado. Palmas para a nossa querida convidada, Mona. Obrigada. Palmas para a Mona. Obrigado, Mona, mais uma vez com a gente. É sempre muito especial ver toda a sua trajetória e o quanto que você está bombando. Vamos tocar uns vídeos